Como que o navio, que foi construído na América do Norte para servir a Marinha dos Estados Unidos, veio parar sucateado nas margens do rio Itajaiaçu? Hoje vocês vão conhecer um pouquinho da história do antigo Almirante Câmara. O navio Almirante Câmara ele passou também pela Marinha do Brasil e hoje é só um monte de sucata velha. Estou indo lá agora mostrar para vocês o que sobrou desse navio. Vou filmar o casco dessa embarcação, mas antes da gente mostrar para vocês como que está a situação atual desse navio, vamos entender um pouquinho a história do Almirante Câmara, porque não basta só filmar, tem que mostrar o que o navio era, contar um pouquinho da sua história, para vocês não ficar viajando aí no vídeo sem entender nada. Então se liga só nessa história. O Almirante começou a ser construído em 23 de agosto de 1962 pela Marietta Company, localizada no estado da Virgínia Ocidental, nos Estados Unidos. Com o casco número 911, o primeiro de 3 navios desse tipo feitos para a Marinha dos Estados Unidos pelo construtor, o navio foi lançado ao mar em 14 de setembro de 1963, sendo patrocinado pela Miss Priscilla Sands, aceito pela Marinha e colocado em serviço no então Serviço de Transporte Marítimo Militar no dia 2 de fevereiro de 1965, com o mestre capitão George W. no comando do navio. Na Marinha dos Estados Unidos, o navio foi batizado pelo nome de Sands e realizou várias missões de estudos e pesquisas. Realizou pesquisas geofísicas oceanográficas e marinhas e conduziu experimentos em propagação de som subaquático. Em uma das missões, por exemplo, no início dos anos 70, o Sands plantou grandes arranjos acústicos verticais no subsolo no Atlântico tropical. Essas matrizes eram únicas por terem recursos de gravação de longo prazo, permitindo a coleta de dados acústicos por vários meses no fundo do mar. Em 1º de julho de 1974, o navio foi alugado pela Marinha do Brasil e renomeado para Almirante Câmara, em homenagem a um grande apoiador da hidrografia brasileira, o Almirante Antônio Alves Câmara Júnior. Em 1990, foi assinado um contrato de compra do navio pelo Brasil no final do alugamento. O Almirante Câmara se envolveu em pesquisas no Atlântico Sul para o Brasil, incluindo operações internacionais com navios de pesquisa e hidrografia da Marinha dos Estados Unidos. E também realizou várias missões de apoio ao Programa Antártico Brasileiro. O Almirante Câmara foi descomissionado no dia 7 de agosto de 2003, em uma cerimônia na Base Naval do Rio de Janeiro, e posteriormente vendido em leilão em 2004. O casco do Almirante Câmara foi colocado em leilão pela Engemprom por R$300 mil e foi arrematado por R$425 mil. E ali está o Almirante Câmara nos dias atuais. Tá vendo ali, ó, de casco azul? Ao lado da antiga barca Boa Viagem, aquela barca ali também, uma barca histórica, fazia a travessia lá no Rio de Janeiro, Ilha de Paquetá, Niterói, tá aqui também, provavelmente para desmanche, né? Tomara que não, vai que eles reformem ela aí, né? Mas a probabilidade dela ter o mesmo destino que o Almirante Câmara, a probabilidade é alta. E ali, ó, ali está o atual Almirante Câmara, que teve dias de glória na Marinha dos Estados Unidos, na Marinha do Brasil. Dá até para ver o leme dele daqui, ó. Pessoal, eu estou a uns 3 km de distância, então é normal eu ficar tremendo aqui com a câmera, né? Estou com o zoom no máximo aqui. Vou aproximar mais um pouquinho ainda para vocês verem, mas não tem como deixar a imagem paradinha, não. Olha lá o leme, dá para ver daqui, ó. Então, pessoal, vamos agora fazer umas imagens aéreas. Vou levantar o drone aqui. Acabei vindo aqui no estaleiro para chegar mais perto aqui dele, tentar chegar mais perto. Pessoal, eu expliquei para vocês, contei a história aí do navio, mas não falei ainda como que ele veio parar aqui, né? O que acontece foi que um empresário aqui do Vale do Itajaí comprou o navio no leilão e rebocou ele do Rio de Janeiro para Navegantes. Então eu acho que ele veio para Navegantes primeiro, ele teve num estaleiro de Navegantes, depois ele foi rebocado, ficou atracado ali próximo da BR-101 e atualmente ele está aqui nesse estaleiro fazendo o desmantelamento. Mas ele veio para cá e a intenção do empresário que comprou o casco do antigo Almirante Câmara era transformar em um iate. Ele era para ser um iate. Infelizmente, eu não sei dizer o motivo para vocês. Infelizmente, né, a gente gostaria que ele tivesse realmente virado um iate, até para preservar a história da embarcação.
Realmente a gente que gosta do assunto, da área marítima, área naval, a gente não queria que o navio tivesse esse fim. Mas ele era para ser um iate, não deu certo, talvez falta de recurso financeiro ou outro problema, isso aí eu não sei informar para vocês. Tentei buscar informações com o pessoal que trabalha aí no estaleiro, não tive retorno. Então essa informação eu fico devendo para vocês, mas de fato o navio está assim, sendo desmanchado, tá? Como é o destino de vários navios mundo afora. O antigo porta-aviões São Paulo, ele ia ter esse destino se não fosse afundado, né, que eu já contei a história aí no canal. O porta-aviões Minas Gerais da Marinha do Brasil também teve o mesmo destino, foi desmantelado em outro país, se não me engano foi na Índia. Não lembro bem qual foi o país que ele foi desmanchado, mas geralmente muitos navios, né, quando chegam no final deles, eles são desmanchados. O Almirante Câmara está acontecendo a mesma coisa. Está bem avançado esse desmanche. Ano passado, no começo do ano passado, eu filmei esse navio quando ele estava ali próximo da BR-101. Depois eu jogo umas imagens aí do ano passado para vocês verem como está evoluindo rápido aí o desmanche do navio. Até eu já fiz uma reportagem sobre esse navio, só que na época o meu canal ele não era 100% área naval. Então eu tinha lá uns 10 mil inscritos e a gente estava perdido aqui no YouTube, não sabia qual seria o nosso nicho aqui no canal. E aí eu gravei esse navio e agora que o nosso canal é voltado para a área naval, eu voltei aqui para gravar de novo e contar essa história, não deixar a história do navio morrer para o nosso público, que agora é 100% área marítima, né? Essa ali é a barca Boa Viagem do lado, ó. Já filmei para o canal também essa barca. E agora soltando umas imagens aí para vocês verem como que estava o Almirante Câmara até o início do ano passado, tá? Ele chegou a ficar um tempo virado, tombado no rio. Depois eles conseguiram levantar ele novamente e aí trouxeram para esse estaleiro. E esse valor de R$425 mil que foi pago pelo casco do navio, lembrando que ele foi comprado em 2004, né? R$425 mil naquele tempo não tem o mesmo valor de hoje. Naquele tempo lá o salário mínimo em 2004, se eu não me engano, era R$300. Então imaginem convertendo R$425 mil naquela época. É lógico que esse valor era muito mais alto para a época, né? Não dá pra gente contar aqui no vídeo todas as missões que esse navio fez, tanto a serviço da Marinha dos Estados Unidos como a serviço da Marinha do Brasil. Foram muitas, inúmeras, né? E eu lembro que, pelo que eu li no histórico dele lá, tem uma missão que ele fez. Ele realizou missões na Antártica, né, dando apoio à Estação Comandante Ferraz. Por isso teve uma fase na Marinha do Brasil que o casco foi pintado de vermelho. Eu já expliquei também num vídeo que a gente gravou do Ari Rongel, da Marinha do Brasil, por que o navio é vermelho. E uma das missões que eu li a respeito do navio, ele fez uma missão que ele parou em vários países aqui da América do Sul. Ele parou no Uruguai, atracou no Mar del Plata, também na Argentina, no Chile. Então ele passou também por alguns países aqui do nosso continente. Foi para Nova York também, atracou lá em Nova York, voltou para o Brasil. Então realmente, cara, é um navio que tem muita história. Muita água a proa desse navio cortou nesse tempo que ele teve aí de serviço, prestando serviço em ambas as marinhas, né? A título de curiosidade, os motores desse navio eram motores Caterpillar. Pessoal, eu vou pedir para vocês, você que não é inscrito no canal, a gente precisa muito do seu apoio se você gosta desse tipo de conteúdo. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se para nos ajudar. As imagens são gratuitas, os vídeos são de graça aqui no YouTube. O trabalho é nosso, né? Mas a gente precisa do seu apoio para continuar aqui na plataforma produzindo conteúdo para vocês. Se você puder se inscrever no canal, deixar o seu like no vídeo, ativar o sininho é muito importante, isso vai nos ajudar muito. Obviamente que se você não tem interesse pela área naval, a inscrição não vai ser interessante para você e também não vai me ajudar. Mas se você gosta, inscreva-se no nosso canal, seja muito bem-vindo. E você que não vai se inscrever, mas gostou do vídeo, deixe o seu precioso like, faça um comentário aqui, já ajuda muito. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.